Programa Espírita Luz e Fraternidade de Tijucas, de Santa Catarina, do Brasil para o mundo. Uma produção e apresentação Natair Elias Abdala, uma coparticipação do Grupo Espírita A Caminho da Luz da cidade de Biguaçu, Santa Catarina. Esse novo jeito de ver a vida. Do programa Espírita Luz e Fraternidade, estamos mais uma vez aqui para divulgar a doutrina dos Espíritos, aquela que consola, aquela que faz com que possamos realmente entender o que passa conosco neste planeta, e cada vez mais absorver o nosso conhecimento com o nosso convidado, o Sr. Josinaldo, que vai falar sobre a mediunidade. Antes de iniciarmos o nosso programa, vamos falar um pouquinho então do Evangelho, para manter o nosso áudio, o nosso próprio ambiente equilibrado. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Caríssimos ouvintes do programa Espírita Luz e Fraternidade, ouvimos o Evangelho, a paciência. A palavra paciência, que nos lembra, muitas vezes, dificuldade, mas que é um aprendizado que nos faz lembrar como é bom, meus irmãos, como é bom nos tornarmos fortalecidos, felizes na nossa vida, para que essa paciência possa nos vir servir como serviço de aprendizado para a nossa vida. O Deus Todo-Poderoso, que nos marcou neste mundo pelas nossas dificuldades para o aprendizado, nos faz lembrar, todas as vezes que lemos o Evangelho, através de Jesus, que a caridade não consiste apenas em dar esmola, que a caridade não consiste em apenas dar a mão ao companheiro, que a caridade não consiste em apenas dar bens materiais. Pelo contrário, a maior caridade que se faz conosco mesmo é a paciência. A paciência pela vida, a paciência pelo amor, a paciência de compreender no olhar do outro quanto ele é importante. Deus nos colocou neste caminho essas pedras no nosso cálcio para que realmente a gente possa ter a paciência de removê-las quando necessário, para que esse sofrimento que passamos não seja um sofrimento doloroso, mas um sofrimento menos doloroso. Que a compreensão da vida seja o auge principal, momentânea da marcação da nossa maior flor sublime do amor. Que a consolação, que a compensação daquilo que a gente vai receber, de deixar cada vez mais sermos amados, sermos companheiros, sermos amigos daqueles que muitas vezes nos fazem ter clareza da vida. O fardo parece menos pesado quando olhamos e temos paciência. Olhamos para o alto e agradecemos de frente para o chão. Como Deus é bom, como Deus é bondoso. Coragem,
Coragem é o que Cristo nos colocou. Coragem de podermos ter Ele como modelo e guia, para que realmente possamos ter menos censura. E que essa censura ela possa ser nossa mesmo, para nos policiar e dizendo: meu irmão, tenha paciência, porque a paciência é o caminho. É o caminho da luz, o caminho da bondade, o caminho que floresce cada vez mais na gratidão, do amor e da floresta da vida. Porque a paciência é a maior virtude de um cristão. Pois a palavra paciência encerra tudo. Tenhamos paciência conosco mesmo e com os nossos semelhantes. Que assim seja, meus irmãos, que pensamos nisso. Queremos lembrar aos ouvintes que esse programa de hoje é uma grande oportunidade que nós temos com o nosso convidado de hoje, o Sr. Josinaldo Lacerda, que está aqui conosco, vai falar um pouco sobre o tema da doutrina espírita, sobre mediunidade. Ele é o trabalhador da Casa Espírita Sete, que é uma sociedade espírita de recuperação, trabalho e educação, com relação a essa própria doutrina, que é o caso da mediunidade. Antes de passarmos para o Sr. Josinaldo, vamos aqui falar um pouquinho sobre se fosse homem de bem, teria morrido. Então, na realidade, nós temos que fazer essa reflexão. Será que nós todos temos a oportunidade de fazer com que possamos conseguir um mundo ficar melhor, este mundo dentro de nós? Temos que ter a certeza, a convicção que todos nós que estamos nesse planeta, estamos aqui para evoluir. Se estamos aqui para evoluir, nós não somos escolhidos como privilegiados. Todos nós temos uma missão, determinadas tarefas, para se organizarem e se fazerem neste planeta, para diminuir o nosso débito no nosso próprio planeta no qual vivemos e a nossa própria morada, que é o mundo espiritual. Então, na realidade, todos nós, sem exceção, temos um dia determinado, entre aspas, bem claro isso, de concluirmos a nossa missão nessa atual existência. Então, todos nós, quando buscamos conseguir essa elevação espiritual pela missão que a gente cumpriu, ou talvez por termos passado certos tempos determinados nesse planeta, não conseguimos a nossa evolução, mas estamos aqui para conseguir a evolução, podemos estacionar? Sim, podemos estacionar, mas nunca regredimos. Então nós temos uma data propícia do momento da nossa evolução, e todos nós que estamos nesse planeta temos missões a cumprir. Uns vão depois, outros vão antes, não interessa. Mas todos nós temos essa convicção, essa certeza, que é através desse aprendizado que vamos alcançar o nosso progresso. Então, se fosse homem de bem, teria morrido? Não, muito pelo contrário. Todos nós temos essa convicção de que todos nós, sem exceção, vamos um dia alcançar a nossa evolução, e Deus não privilegia ninguém. Deus faz com que nós possamos voltar para este planeta para buscar essa evolução e nos libertar dessas amarras que é o nosso corpo físico, que nos prende nesse ambiente para aprendermos e não ter outra saída. Sr. Josinaldo, com relação a esse próprio tema de hoje, da questão da mediunidade, gostaria que o senhor fizesse a sua apresentação aos ouvintes da nossa rádio. Então, eu gostaria que o Sr. Josinaldo fizesse um pouquinho essa introdução do tema de hoje, já lhe agradecendo essa presença, sobre essa mediunidade no qual não é da doutrina espírita, mas a mediunidade é uma tarefa que já vem de longos e longos anos, antes mesmo de nós conhecermos a doutrina espírita. Rádio ouvintes, para falarmos, para tecermos ideias, para buscarmos compreender o que significa a mediunidade. A mediunidade, na realidade, é o intercâmbio entre os dois mundos, as duas dimensões, ou o intercâmbio entre a dimensão corporal e a dimensão espiritual. O Reformador, de março de 2003, diz que a história registra as manifestações mediúnicas em todas as épocas da humanidade. Os espíritos jamais deixaram de se comunicar com os homens, estando a mediunidade presente na vida comum dos indivíduos, assim como no seio das religiões, desde o totemismo. Todavia, afirma Emmanuel, onde a mediunidade atinge culminância é justamente no cristianismo nascituro. Toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. Com os apóstolos,
explode no dia de Pentecostes, quando Pedro, mediunizado, se reporta à profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Na noite de 31 de março de 1848, em Hydesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos, na casa da família Fox, as meninas Kate e Margaret estabelecem diálogo publicamente reconhecido com o espírito Charles Boseman, iniciando a fase contemporânea das manifestações mediúnicas que da América passam para a Europa com as mesas girantes e falantes. Em Paris, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio examina o fenômeno, aprofunda as investigações e, sob a supervisão do Espírito de Verdade, questiona os espíritos superiores, coordena metodicamente os seus ensinos e lança, em 18 de abril de 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, obra fundamental da doutrina espírita, que inaugura uma nova era para a humanidade. Antes cercada e estigmatizada, a mediunidade despunta gloriosa em meados do século XIX, concretizando a vinda do Consolador prometido por Jesus, personificado na presença do Espírito de Verdade, que ficará para sempre conosco. Sob a égide do Evangelho de Jesus e praticada à luz dos ensinos espíritas, a mediunidade vence tanto o obscurantismo religioso quanto o cepticismo científico-filosófico e estabelece, em definitivo e de forma ostensiva, abençoado intercâmbio entre os dois planos da vida. Como dissemos, é um sublime intercâmbio entre o mundo maior e o mundo menor, entre o mundo físico corporal e o mundo espiritual. O mundo espiritual é a nossa procedência. Antes de estarmos revestidos deste corpo biológico, estivemos no mundo espiritual. E quando mergulhamos no soma, na roupagem biológica, no corpo, ou seja, quando nascemos, continuamos em relações com o mundo espiritual através da mediunidade. Afinal de contas, o homem é um ser complexo. Ele é composto de espírito, perispírito e corpo. E o corpo. O espírito somos nós mesmos. É a nossa individualidade. É a parte de nós que pensa e sente. É o nosso eu imortal. O perispírito é um véu fluídico que envolve o espírito e liga ao corpo durante o tempo da encarnação. É inseparável do espírito e é tanto mais luminoso quanto maior for o adiantamento moral do espírito a que reveste. É invisível para nós no estado normal, porém pode tornar-se visível, como no caso das manifestações e das aparições. Então, a criatura humana, de alguma forma, todos são mais ou menos médios. Pelo corpo perispiritual, o corpo que é o modelador biológico do corpo físico, nós nos comunicamos com o mundo espiritual em maior ou menor grau. O médium é aquele que tem algo mais ostensivo que favoreça a comunicação com o outro mundo, com a outra dimensão, com a dimensão espiritual. Então todos nós somos médios de alguma forma. A mediunidade, pois, é o laço, é a predisposição, a faculdade que tem o ser humano que lhe permite servir de ponte entre dimensões vibratórias diferentes, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material. Deus facultou ao homem a vista do corpo, os sentidos e instrumentos especiais como, ora,
O telescópio, por exemplo, dilata a visão às profundezas do espaço distante. O microscópico, que descobre o mundo de infinitamente pequeno. E a mediunidade, faculdade concedida pela sabedoria divina para penetrar o mundo invisível. Então, para que haja comunicação entre o mundo maior e o mundo menor, é necessário que existam os médiuns, ou seja, os intérpretes encarregados de transmitir à humanidade os ensinos dos espíritos. Ou ainda, são órgãos materiais pelos quais se exprimem os espíritos para serem entendidos pelos homens. Então, tinha que haver esse vínculo, esse intercâmbio sublime de comunicação entre os dois mundos. Porque quando vestimos a roupagem corporal, ou seja, quando entramos novamente em mais uma existência, viemos com a extraordinária missão de buscar a disciplina, de buscar o aprendizado. Mas não estamos sós. Através da mediunidade, o mundo maior continua nos orientando, continua mandando chover mensagens para a Terra, através, por exemplo, dos livros. O poeta Castro Alves escreveu um belo poema quando em vida, O Livro e a América. Um dele diz: por isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. As almas têm sede de conhecimento, assim como as aves têm sede de água. A comparação dele é muito rica. E continuando, ó benditos que semeiam livros a mão cheia e mandam o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O extraordinário médium de Uberaba, Minas Gerais, nos deixou 400 livros psicografados, que veio para a terra do mundo espiritual através do seu canal mediúnico. 400 livros nos mostrando a realidade da vida depois da vida, e nos falando também da vida antes da vida, provando-nos que, assim como a vida não acaba no túmulo, também não começa no berço. Cada um de nós tem um passado espiritual. Cada um de nós tem um patrimônio. Esse patrimônio vem a nível de perispírito. É por isso, através da mediunidade, nós temos acesso ao mundo das ideias, ao mundo de onde viemos, que é o mundo espiritual. A mediunidade é, pois, uma oportunidade, uma bênção divina, para que nós estejamos em constante comunicação com o mundo espiritual. A mediunidade é, pois, o meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Convivência e intercâmbio, desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Então, até na realidade, Sr. Josinaldo, como você está falando aí da questão da própria mediunidade, a gente tem que levar em consideração e entender que a própria doutrina espírita não foi ela que inventou a mediunidade. Muito pelo contrário. A gente viu, acompanhando na sua fala, e naquilo que a gente está falando sempre no nosso programa e no próprio Centro Espírita, que a mediunidade, ela é o quê? É orgânica. Já nasce com o indivíduo. E se ela já nasce com o indivíduo, existe essa possibilidade de se comunicar, se fazer um intercâmbio com o mundo espiritual. O problema está na maneira, na forma que eu vou utilizar desta mediunidade para favorecer e ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Nós estamos aqui, sempre repetimos e falamos nesse programa, que muitas pessoas lá dentro na casa espírita, vão até a casa espírita, vão assistir o evangelho, tomem o seu passe e perguntam assim pra gente lá numa certa hora: sim, mas aqui não se recebe espírito? Não se fala com um parente que já morreu, com ciclano, com beltrano? Até você falar para aquela pessoa que a doutrina espírita utiliza desse mecanismo, que é a comunicação, o intercâmbio com o mundo espiritual, em momentos essenciais, em momentos que são necessários, para que aqueles indivíduos, para que aqueles espíritos que estão no mundo espiritual possam receber a ajuda necessária para serem resgatados, para serem ajudados, retornarem a sua fala, a sua questão da moralidade, da evolução, e com o passar do tempo, retornarem para este mundo para colocar em prática aquilo que aprenderam no mundo espiritual.
E muitas pessoas vão para a casa espírita achando que vão falar com o parente, com o tio, com a tia, que já desencarnou, ou então até, essa casa não é muito boa, porque não recebo mensagem de ninguém. Você deu o exemplo aí do próprio Chico Xavier, que escreveu milhares e milhares de obras e livros, de textos psicografados pelo próprio Chico, que muitas das pessoas foram até, gastaram, entre aspas, o seu tempo, achando que encontrar um parente lá com o Chico Xavier e achar uma mensagem, uma boa nova sobre o parente que desencarnou, e Chico Xavier cansou de dizer, o telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá. E aí tem o quê? O merecimento do indivíduo. Eu dou exemplos aí, grande, que a gente fosse falar, levaremos o tempo todo. Por exemplo, eu sou espírita praticamente nasci em berço espírita, mas eu sou praticante há 10 anos. Nunca, neste tempo todo que eu sou espírita, recebi mensagem de parente meu que já desencarnou. Mas eu sei que eles estão bem pelaquilo que eles fizeram ou pelaquilo que poderiam ter feito. Mas eu não tenho essa ansiedade de saber a mensagem do meu bisavô, por exemplo, que desencarnou há quase 100 anos. Não tenho essa necessidade. Eu sei que houve a função deles estar nesse planeta, constituir uma família, e vou buscar colocar em prática aquilo que eles aprenderam pelo mundo espiritual, para conseguir a sua evolução, porque a evolução é individual. Não adianta querer saber se meu tio, minha tia, meu avô, minha avó estão bem. Estão sim, pelo que eles fizeram. Mas não vai se perder tempo em saber aonde se localizam, porque o que manda é os seus atos e a sua moralidade. Então nós temos aí, Sr. Josinaldo, a seguinte questão: como é que os indivíduos se colocam nessa função, achando nessa curiosidade que vão adentrar no centro espírita e utilizar-se do trabalho mediúnico ou do própria faculdade mediúnica para se comunicar com aqueles que desencarnaram? Então o senhor tem alguns minutinhos ainda para fazer essa colocação. Essa preocupação é natural da condição humana. Como nós dissemos, para ser médium, não temos que ser espírita. O médium, ele pode ser de qualquer religião. Porque a mediunidade não é uma coisa do espiritismo. Apenas o espiritismo, por ser a doutrina dos espíritos, é o espiritismo que se aprofunda nesta ciência. No livro dos médiuns, Allan Kardec pergunta: há espíritos? Porque para entendermos a questão das vidas, das outras vidas, da reencarnação, temos que saber primeiro o que é o espírito. Então sim, há espírito. O espírito, está no livro dos espíritos, são os seres inteligentes que habitam o universo. Então a mediunidade é uma predisposição orgânica da criatura humana. E o espiritismo como ciência, como filosofia e como religião, e que portanto estuda o espírito, assim como a ciência oficial estuda a matéria, ele vem nos mostrar que, se fosse importante nós termos conhecimento do nosso patrimônio que nós trazemos, nós já viríamos ao mundo lembrando-nos perfeitamente do que fomos numa outra existência. Entretanto, nós temos um arquivo muito grande de tudo aquilo que nós fizemos no passado. Então, as pessoas que querem ir ao centro espírita para buscar informações de seus parentes, é bom que já saibam que isso não vai acontecer. Porque nós vamos ao centro espírita para aprendermos mais as lições do Consolador. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, quando vamos às casas espíritas, vamos falar do Evangelho à luz do Espiritismo. Porque o Evangelho é um código de paraíso, a boa nova que Jesus nos trouxe. Mas naquele momento, antes dele deixar o mundo pela crucificação, ele avisou que não nos deixaria órfãos, que em tempos oportunos ele mandaria o Consolador, o Paracleto, para ficar eternamente conosco e falar de coisas que ele não podia falar naquele momento. E portanto, meus irmãos, nós temos muito que aprender com a doutrina espírita para entendermos o porquê da vida, porque estamos no mundo. Na realidade, se há tanta ciência para explicar o mundo material, quanto mais para explicar a causa do mundo material, que é o espírito que plasma a matéria. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida.
Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita a Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Vimos e temos a convicção e a certeza que muitas coisas ainda poderão ser compreendidas, ser entendidas, a partir do momento que nós, como indivíduos, espíritos reencarnados nesse planeta, possamos realmente termos essa convicção e o entendimento do que vem a ser essa própria mediunidade, aquele mecanismo utilizado para podermos fazermos um intercâmbio com o mundo espiritual, entendermos o que se passa com o nosso meio e a nossa divindade maior. Lembramos aqui aos nossos ouvintes que o próprio Livro dos Espíritos, no qual o próprio Kardec utilizou-se desse mecanismo da mediunidade, através do seu estudo, da sua pesquisa, para poder editar e compilar esse próprio Livro dos Espíritos, que é uma ferramenta da nossa doutrina espírita. E fora os subsequentes que foram utilizados, e os outros livros subsequentemente estão vindos aí, do próprio Divaldo Franco, que faz uma psicografia da Joana de Ângeles. Temos outro, Chico Xavier, que quando estava aqui nesse planeta, ainda como espírito reencarnado, publicou milhares e milhares de obras. Temos aí o Raul Teixeira, que também utiliza desse mecanismo para falar um pouco sobre a doutrina espírita, para fazer a mudança de comportamento dos indivíduos. Então a doutrina espírita, ela utiliza essa ferramenta para poder levar às pessoas o que realmente vem a ser isso, o que vem a ser o próprio ensinamento de Jesus, desse termo da mediunidade, e deixar bem claro, a mediunidade é uma ferramenta utilizada, um mecanismo utilizado para compreendermos aquilo que passa à nossa volta. Mas não adianta eu compreender o que passa à minha volta se eu, mais uma vez, não fazer essa reflexão, não fazer essa digestão, vamos assim falar, para mudar um pouquinho o nosso comportamento, a nossa atitude, para termos um mundo cada vez melhor. Que é uma ferramenta que vem de bom uso, tem que ser bem utilizada, bem trabalhada, para que ela não traga dificuldades para aquele indivíduo, para aquele médio que utiliza-se dela. E a gente sabe que a obsessão é uma das causadoras, que é um dos mecanismos que se utiliza da mediunidade para ver essa manifestação. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, dessa própria mediunidade em si, quando ela traz e quando ela é oferecida, quando ela vem para fazer o bem às pessoas e não prejudicar as pessoas, e ainda bem claro, a própria questão que nós falamos aí da ação de reação. Eu tenho que fazer coisas boas para colher coisas boas, plantar sementes adubadas, com amor, com a fraternidade, com carinho, para que realmente essas mudanças possam acontecer. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam, de preferência, aos que procuram instruir-se. Leon Denis disse que o espiritismo é a doutrina que luariza de esperança à noite de nossas vidas. O médium que não estuda e não trabalha assemelha-se a uma embarcação à deriva no turbilhão oceânico. Então o médium que é espírita e que estuda essa doutrina, ele é um instrumento apreciável e favorece a comunicação do mundo maior para o mundo menor. Em todos os tempos, a mediunidade revelou ao homem a existência do mundo espiritual, donde todos procedemos e para onde, após o fenômeno da morte, todos retornamos. Nos períodos mais primitivos da cultura ética da humanidade, a mediunidade exerceu preponderantemente influência, porquanto, através dos sensitivos, nominados como feiticeiros, magos, adivinhos e mais tarde oráculos, pitos, taumaturgos, todos médiuns, contribuindo decisivamente na formação do clã, da tribo ou da comunidade em desenvolvimento, revelando preciosas lições que fomentavam o crescimento do grupo social, impulsionando-o na direção do progresso. Nem sempre, porém, eram bons os espíritos que produziam fenômenos, o que redundava, por sua vez, demorados estágios de barbárie no primitivismo dos que lhe prestavam culto. À medida que conceitos culturais e éticos evoluíram, a mediunidade experimentou diferente compreensão. Nos ciclos mais adiantados das civilizações orientais, e logo depois greco-romana,
a faculdade mediúnica lobrigou relevante projeção, merecendo considerável destaque nas diversas comunidades sociais do passado. No entanto, com Jesus, o excelso médium de Deus, que favoreceu largamente o intercâmbio entre os dois mundos em litígio, ou seja, entre os conflitos entre o mundo que é e o mundo que não é, o mundo material e o mundo espiritual, foi que a mediunidade recebeu o selo da mansidão e a diretriz do amor, a fim de se transformar em luminosa ponte, através da qual passaram a transitar os viandantes do corpo na direção da vida abundante, e os imortais retornando à Terra em incessante permuta de informações preciosas e inspiração sublime. Então, podemos agora entender o que Jesus queria dizer com vigiai e orai. Por que vigiar e orar? Nós vivemos em meio a uma atmosfera, mas também em meio a uma psicosfera. Na atmosfera, respiramos através dos pulmões. Na psicosfera, ou esfera de pensamento, respiramos pelas nossas mentes. De acordo com o nosso hálito mental, de acordo com o que nós pensamos, nós estamos acompanhados de espíritos de diversos níveis. Se elevados são os nossos pensamentos, nós estamos, com certeza, cercados de bons espíritos. Ou seja, estamos na vibração propensa para que tenhamos acesso às entidades que, sob a égide de Jesus, trabalham para que sejamos melhores. Temos todos um anjo de guarda. O nosso mentor é aquele que nos vem, é um espírito necessariamente mais adiantado do que nós, para nos ajudar nesse processo enquanto espírito reencarnado. E quando nos desorganizamos mentalmente, quando nos aborrecemos, quando deixamos cair as nossas vibrações, e entramos nas faixas do ódio, da intolerância, da incompreensão, é claro que abrimos as portas para entidades difíceis, para espíritos sofredores, para espíritos vingadores. Daí a lembrança de Jesus: vigiai e orai. A mediunidade, pois, é uma bênção porque permite a comunicação entre os dois mundos. E o médium, aquele que procura agir com disciplina, estudando, compreendendo, ele é aquilo que todos os espíritos bons desejam presentes na Terra. Porque os espíritos, sob a égide de Jesus, na grande conspiração do bem e do amor, eles são forças que querem fazer com que o mundo seja cada vez melhor. Mas para esse trabalho, eles precisam contar com o apoio dos chamados pontos na Terra de seus contatos, que são os médios bem orientados, que são os médios que procuram a autodisciplina. A mediunidade não depende do fator moral. Aquele que tem a mediunidade mais ostensiva de ver ou de ouvir os espíritos, ou até de oferecer a sua roupagem corporal para as comunicações psicofônicas, ou seja, aqueles que recebem as vozes dos espíritos, bom é se ele viver realmente em sintonia com o mundo maior, com os bons espíritos. Aqueles que vivem estudando, fazendo leituras edificantes, esses sim, esses médios serão pontes abençoadas, porque através deles fluirão mensagens de amor para a Terra. Mas aqueles que buscam apenas as coisas materiais, e têm mediunidade, mas buscam as coisas mundanas, as paixões, a sexolatria, a ganância, todo o desvirtuamento, aqueles que não agem dentro da lei de amor, entram em sintonia com espíritos sofredores, com espíritos agressivos, e através deles, o que podemos esperar? Senão coisas que amedrontam e que assustam. Aquilo que as religiões menos avisadas chamam de demônios, sim, são pessoas que abrem as portas para as paixões, para as coisas puramente materiais, para as coisas que não condizem com o bem e com o amor, e que desvirtuam.
Por isso Jesus pede para vigiar e orar, para estarmos em eterna sintonia com o mundo maior, com o mundo de onde procedemos. Porque o espírito está no mundo corporal para buscar disciplina. Ele precisa estar trabalhando sempre no bem, porque o mal não existe. O mal é a ignorância do bem. E quando a criatura percebe que está na hora de operar mudanças, ela se coloca em condições de receber apoio do mundo maior, dos bons espíritos, e tem na mediunidade esta possibilidade. Falando até que o senhor falou nessa questão da própria mediunidade, esse aprendizado, né, que realmente é muito mais para aqueles que utilizam desse mecanismo para poder ajudar as pessoas, e lembrar sempre para os nossos ouvintes que se essa mediunidade ela existe, é porque algo ela tem que fazer para que os outros realmente possam comungar daquele aprendizado, vem desde a pré-história, desde o próprio Jesus, na época que ele esteve com os seus discípulos, quando utilizou-se desse mecanismo para poder fazer todo o seu processo de divulgação do próprio Deus, da palavra de Deus e do Pai Maior, quando ele falava quando aqui esteve. Então, na realidade, temos aqui convicções, temos certezas, temos entendimento de todo esse processo. Conseguimos compreender que podemos fazer coisas que muitas pessoas não acreditam que fizemos. Que nós somos médios sem exceção. Podemos estar no plano A, B, ou C ou D, não interessa. Podemos estar em qualquer plano. Mas a mediunidade nunca deixará de existir, porque é uma questão orgânica. Se é uma questão orgânica, eu tenho que trabalhar com ela, tenho que desenvolvê-la, tenho que educá-la, para que ela possa ser um canal, um mecanismo de comunicação com o mundo espiritual e, bem mais claro, uma ferramenta de auxílio a Deus. Não é uma ferramenta de auxílio a João, a Pedro. Ferramenta que Deus se utiliza como nós, como mecanismos, para auxiliá-lo na comunhão, entre aspas, do próprio Deus no ensinamento da sua fraternidade, da sua justiça e da sua bondade. Se tudo isso vem compreendermos o que deve ser essa mediunidade, que faz nos refletirmos isso, muitas pessoas ainda utilizam dessa mediunidade como um veículo de comércio, como um veículo para o seu autossustento ou outras coisas por aí. E deixar bem claro, a doutrina espírita é uma doutrina que não preconiza da mediunidade de vela, cachimbo, de charuto. Respeitamos quem faz isso. Respeitamos. Mas a doutrina espírita não tem um ritual congênito que a mediunidade tem que ser feita dessa forma e eu trabalho com o espírito dessa forma. A mediunidade é apenas um mecanismo, não existe, vamos deixar bem claro, mesa branca, como as pessoas dizem, pode ser sentado no chão, numa cadeira, onde for. A mesa é apenas um mecanismo que a gente utiliza para botar os braços, para os braços não ficarem cansados. Mas não tem essa questão de mesa branca. Pelo contrário, a mediunidade é um mecanismo utilizado para haver um intercâmbio com o mundo espiritual, um trabalho que é um fenômeno que se utiliza na casa espírita, que só dentro nesse trabalho de mediunidade, ou nesse fenômeno mediúnico, as pessoas, após passarem por uma avaliação, após passarem por um estudo, um cego não guia cego, de maneira nenhuma, então vai passar pelas fases do estudo, sim. Vai ler o que a doutrina espírita, vai entender o que a doutrina espírita preconiza, vai entender o que Jesus fazia, né, quando aqui esteve, e ainda hoje, através de seus ensinamentos. Isso é estudar, para depois estar preparado para enfrentar, para adentrar-se no trabalho mediúnico. Lembrando aí um pouquinho que o professor Josaldo falou, né? As questões que nós temos que fazer para mudar o nosso comportamento, e sobre esse próprio tema da mediunidade, levando aos ouvintes esses ensinamentos. Vamos agora passar para o professor Josinaldo, para ele falar um pouquinho sobre isso, a questão da própria mediunidade em si, o relacionamento da mediunidade, naquilo que se faz diante do nosso trabalho mediúnico nas casas espíritas, são ditas como espíritas, que utilizam-se do próprio ensinamento de Kardec, que se utilizam do ensinamento daquilo que o Kardec nos passou, das suas obras básicas, que é um mecanismo que vai realmente fazer fortalecer o nosso entendimento. Ninguém nasce pronto e acabado, né? Vamos aprendendo através dos ensinamentos, através da busca desse crescimento. E a gente sabe que tem as obras básicas, tem o livro dos Espíritos, e tem o próprio livro dos Médios, que é um livro que o Kardec lançou através do mundo espiritual, dessa codificação do Kardec, que vai realmente nos ajudar, nos auxiliando com relação a esse próprio tema da mediunidade, porque ninguém nasce pronto e acabado. Só existe uma forma de eu aprender e de eu estudar e compreender os fenômenos que cercam o nosso meio. Não estou aqui falando que somos elitistas exclusivistas, aliás. Todas as pessoas, o estudo que eu me refiro, não é você ter a faculdade, ter o ensino médio, não é isso.
O estudo que se refere a você ler o livro, compreender o livro. Até aquele indivíduo que não sabe ler e escrever, ele também tem essas condições. Porque ele pode frequentar uma casa espírita, ele pode estar ouvindo nosso programa agora, ele também está aprendendo, está estudando, e assim ele está compreendendo realmente o que vem a ser essa doutrina espírita. Então eu gostaria que o Sr. Josinaldo fizesse aí um paralelo com relação a isso, da própria mediunidade em si na casa espírita. A mediunidade nas casas espíritas vem para ensinar ao homem como deve nortear o seu comportamento, porque a mensagem espíritas vem do mundo maior, vem do mundo espiritual, e espíritos de luzes, através da mediunidade, traz essas mensagens fabulosas de bom comportamento, de compreensão. Em todas as épocas da humanidade, essas mensagens nortearam as criaturas na Terra. Foi através da mediunidade que os profetas receberam a orientação, fizeram revelações. Foi através da mediunidade que eles afirmavam que mais tarde viria o Messias, mostrando que no futuro viria um espírito orientado por Deus para trazer para o mundo mensagens de luz para iluminar a terra. Jesus veio dando cumprimento dessas revelações dos profetas. E ele mesmo promete que não nos deixará sozinhos, que nos enviará o Consolador para explicar em espírito e verdade o que nós não tínhamos condições ainda de compreender. Então, quando vem o Espiritismo, através da mediunidade, os Espíritos fazem chover sobre a Terra mensagens, luarizando nossas vidas, nos orientando para o futuro. Então, o Espiritismo utiliza-se da mediunidade para receber dos bons Espíritos a mensagem de consolação, a mensagem de orientação. Nas casas espíritas, a mediunidade tem como objetivo contribuir para tornar o homem cada vez melhor. Entretanto, como a mediunidade não é do espiritismo, a mediunidade é a predisposição orgânica, em outros ambientes ela pode ser malversada. É como em outros ambientes não existe aquela preocupação com o estudo, com o conhecimento, com a formação moral, pode vir em outros lugares comunicações de espíritos que têm como objetivo causar tumultos, causar conflitos. Por isso que a mediunidade, para ser gloriosa, ela tem que ser utilizada no sentido do bem. E somente na doutrina espírita. Não existe outra doutrina espírita. Não existe doutrina de mesa branca, nem de mesa disso ou daquilo. A doutrina espírita foi o nome que Allan Kardec usou para denominar coisas novas. Só existe o espiritismo. Nem devemos nem admitir espiritismo kardecista. Porque se admitirmos que existe espiritismo kardecista, vai existir espiritismo ubandista, Com certeza. de macumba. Não existe isso. É um só. O espiritismo é um só. O espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Em outros lugares onde utilizam a mediunidade, não é um lugar espírita. Por isso que somente o espiritismo é doutrina dos espíritos. Leon Denis, um grande pensador e filósofo espírita, ele afirmou que o espiritismo cumprirá a sua missão com os homens, sem os homens e apesar dos homens. Porque a doutrina espírita é dos espíritos. Quando houve o auto de fé em Barcelona, onde foram queimados 300 brochuras do espiritismo, lá tem livro dos espíritos, livro dos médios, Allan Kardec ficou preocupado e os espíritos disseram para ele: não se preocupe, isso será melhor para a propaganda espírita. Porque eles poderão queimar os livros, mas não os espíritos.
E eles, naturalmente, ditarão tudo novamente. Porque não se pode queimar os espíritos, pode se queimar os livros, não os espíritos. Então, a responsabilidade dos espíritas é muito grande, principalmente aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Eles têm que se colocar em condições de trabalhar pelo bem e pelo amor, para não sofrerem as consequências adversas dentro das leis de causa e efeito, que visa a fazer com que o homem objetive-se cada vez mais, está trabalhando-se para tornar-se cúmplice do bem, trabalhando por um mundo melhor. Queremos agradecer a sua presença. Muito bem, Nadjair, muito obrigado pela oportunidade. A respeito do bem e do amor, o tempo é muito pouco, uma hora é muito pouco para falarmos, mas com certeza o mundo maior está cada vez mais trabalhando para que esse mundo corporal, esse mundo biológico, torne os espíritos que neles habitam cada vez melhores. Essa é a conspiração para o bem e para o amor. Emoção, compreensão, uma nova realidade, espiritualidade, reencarnação, sabedoria, programa espírita Luz e Fraternidade. Uma nova ideia no ar. Você ainda se revolta porque um ente querido partiu para o outro lado? O que é isso? A realidade da vida está muito além de nossas percepções. Deus é muito melhor do que aquilo que você concebe. Conheça o Espiritismo. Leia primeiro o que é o Espiritismo, a seguir o Livro dos Espíritos. Depois vem o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Você vai valorizar muito mais a vida. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Dar fim à própria vida, abrir mão de todas as possibilidades por uma possível paz, é o caminho que muitos seguem de forma consciente ou não. Mas ao invés de se mostrar uma solução, transforma-se num longo caminho de dor e sofrimento. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita A Caminho da Luz, de Biguaçu. Centro Espírita A Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Você acompanhou pela Rádio Fraternidade, Programa Espírita Luz e Fraternidade, de Tijucas, de Santa Catarina, do Brasil para o mundo. Produção e apresentação, Nadjair Elias Abdallah. Uma coparticipação do Grupo Espírita A Caminho da Luz, da cidade de Biguaçu, Santa Catarina. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Esse novo jeito de viver a vida. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita A Caminho da Luz de Biguaçu. Centro Espírita A Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade.